Muito boa tarde, o meu nome é Rosário Carvalho, eu sou gerente da Delegação do Porto e diretora do Departamento de Sócios da Câmara de Comércio e Indústria Lusoma. Bem-vindos ao webinar sobre retomar a normalidade, as perspectivas de mais de 240 empresas. Agradeço à Reis, na pessoa da sua diretora regional, a doutora Sandrine Veríssimo, o privilégio de nos dar a conhecer em primeira mão o resultado do inquérito feito a mais de 240 empresas sobre como será retomar a normalidade, os desafios presentes e as perspectivas futuras. Agradeço ainda a participação do Dr. Nelson Pires, que é o diretor-geral da Jabá Recordati, que nos dará o seu parecer enquanto gestor. Dado o elevado número de participantes, mais de 300, sob pena de bloquear as comunicações, não foi possível abrir o canal para a colocação de questões em direto. Podem colocar no decurso do webinar questões pelo e-mail que lhes foi enviado juntamente com o link de acesso. As primeiras questões serão respondidas em direto. As restantes, e nenhuma delas, com toda a certeza, ficará por responder, serão respondidas por e-mail. Lembro que este webinar está a ser gravado e passo de imediato a palavra, dado que já estamos uns minutinhos atrasados, para a doutora Ana Santos, para ela fazer o favor de apresentar o programa. Ana, por favor. Boa tarde a todos, o meu nome é Ana Santos, sou responsável de Marketing e Comunicação na Reis. Antes de mais, em nome da Reis, gostaria desde já de agradecer a todos os presentes neste webinar. Passo então a apresentar-vos a agenda. Em primeiro lugar, a nossa oradora Sandrine Veríssimo irá apresentar aquilo que é basicamente a perspectiva das empresas em relação aos desafios atuais e à adaptação que foi necessária para fazer face ao período que todos vivemos. A Sandrine falará em seguida das perspectivas futuras, em termos de investimento nas diferentes equipas, os timings para regresso à normalidade, sempre com a perspectiva das empresas que colaboraram connosco neste inquérito, e terminará com os planos de contratação destas 240 empresas. Teremos depois uma intervenção do Dr. Nelson Pires, que é General Manager da Jabá Recordati, a quem muito agradecemos desde já a disponibilidade para participar neste webinar. Vamos terminar com uma sessão de perguntas e respostas e a vos pedir, então, que para evitar a sobrecarga de sistema, desligassem as câmaras e os microfones para que o webinar decorra com a maior fluidez possível. Passava agora, então, a palavra à doutora Sandrine Veríssimo para dar início à sua apresentação. Boa tarde a todos. Antes de mais, eu creio que é importante referir o porquê de termos feito este webinar. Portanto, a Reis habitualmente, numa situação normal, desenvolve todos os anos um guia do mercado laboral, onde fala das principais tendências do mercado, que obviamente, face a toda esta situação, algumas das tendências deixaram de fazer tanto sentido. E, portanto, alguns clientes com os quais habitualmente a Reis colabora começaram-nos a pedir, efetivamente, alguns dados mais recentes face a toda esta situação que estamos a viver, que é bastante atípica. E então, uma das questões que efetivamente viemos a colocar é como é que de facto as empresas se estão a adaptar a esta nova realidade. E portanto é um bocadinho este o tema que vamos abordar durante este webinar. No que diz respeito, portanto, para também aqui fazer um retrato daquilo que foi a amostra dos decisores e dos participantes desta amostra, assim como também dos setores, temos que a maioria dos decisores se situa entre os 41 e os 60 anos de idade. E em termos daquilo que são as categorias profissionais destes decisores, cerca de 50% são diretores gerais e diretores de recursos humanos, de empresas multinacionais e de PMEs. Em termos de representatividade também das empresas que no fundo foram inquiridas, como amostra mais significativa tivemos, portanto, o setor industrial com 16%, o setor das tecnologias de informação com 11% e execo com 9%, o retalho e distribuição e o setor farmacêutico. Uma das questões que efetivamente colocámos foi até que ponto é que as empresas adiaram ou não os seus planos de investimento face a esta situação de incerteza.
E perante esta questão, percebemos que cerca de 67% das empresas adiaram efetivamente os seus planos de investimento. Mas o adiar não quer dizer que cancelaram definitivamente, apenas houve um adiar face a esta situação que estamos a viver. Também quisemos perceber como é que as empresas têm vindo a adaptar ao trabalho remoto e se de facto a maioria das empresas estava ou não a trabalhar remotamente. Percebemos que sim, que cerca de 95% das empresas que foram inquiridas se encontram nesta modalidade de trabalho. Também sabemos que foi algo que correu bem, portanto cerca de 84% referiu que o processo de migração para trabalho remoto correu bem, apenas 1% disse que efetivamente não tinha corrido bem, portanto tinha corrido mal. E eu acho que isso tem muito a ver também com o facto de termos assistido nos últimos tempos a uma maior flexibilidade de trabalho. E muitas empresas já tinham instituído o trabalho remoto, mas aquilo que ninguém pensava era ter o seu universo total em trabalho remoto. E, portanto, eu acho que este foi claramente o grande desafio que as empresas sentiram, ainda assim foi algo que correu bem. Depois também quisemos perceber quais os departamentos que se tinham adaptado melhor e, por contrário, os que tinham tido uma pior adaptação. E constatámos que os departamentos de tecnologias de informação, assim como o departamento financeiro e marketing e comunicação, foram os departamentos com uma melhor avaliação. Isto porquê? Porque já eram habitualmente departamentos que estavam habituados uma ou outra vez a trabalhar remotamente. Por contrário, os departamentos com uma pior avaliação foram o departamento de logística, comercial, pós-venda e engenharia. E isto tem um bocadinho também a ver com a própria tipologia de trabalho. Também quisemos perceber se as empresas tivessem a oportunidade de voltar atrás, se teriam feito algo de forma diferente. 50% das empresas referiram que teriam preparado melhor as equipas para a mudança. E este tópico tem muito a ver com a própria gestão da mudança e as várias etapas que constitui, portanto, o change management. 40% referia que teria feito planos de comunicação internos e externos adaptados, porque obviamente, tendo em conta as circunstâncias, não houve tempo para uma comunicação mais efetiva, pois ninguém esperava que o estado de emergência entrasse de um dia praticamente para o outro, e aquilo que as empresas referiram é que se tivesse havido um trabalho melhor em termos de comunicação, provavelmente tinha havido ainda uma melhor adaptação. 32% teria feito um maior investimento em planos de contingência, porque a maioria das empresas percebeu que não tinha um plano criado neste sentido, e isto acabou por ser uma grande lição para a maioria das empresas também, ou seja, pensar mais no futuro em ter alguns planos de contingência para o caso deste tipo de situações ou outras acontecerem. 31% também referiu que teria tido um maior investimento em tecnologias que facilitem o próprio trabalho remoto, até porque percebemos que nos últimos tempos tem havido várias tecnologias para suportar, por exemplo, as videoconferências, e muitas dessas ferramentas não tinham sido testadas ainda pelas empresas, e associado a este ponto, 31% também referia que teria dado mais formação tecnológica aos colaboradores, que também efetivamente está linkado com os próprios planos de contingência. Portanto, perante toda esta situação e face à incerteza que se vive, 62% consideram aumentar a flexibilidade no futuro. E esta situação que vivemos atualmente, do Covid-19, creio que trouxe também um novo olhar para as políticas da flexibilidade no trabalho, pois haviam em algumas empresas que tinham algum receio sobre a forma como poderia correr este trabalho remoto, e neste momento, face também ao que já foi abordado anteriormente, as empresas fazem um balanço positivo, até porque as pessoas têm conseguido executar, portanto, na grande maioria, têm conseguido executar o mesmo trabalho remotamente do que no próprio escritório, e também verificam que há um impacto grande naquilo que é a estrutura de custos. E daí haver uma maior consideração a nível da possibilidade de aumentar a flexibilidade de trabalho no futuro.
Olhando para um passado também remoto, no fundo seria impensável as empresas recrutarem e acolherem remotamente. Portugal é um povo latino, portanto, no fundo valorizamos muito o contacto cara a cara e nunca pensámos que seria possível, no fundo, recrutar e fazer mesmo a integração das pessoas remotamente. E por isso também quisemos perceber, efetivamente, como é que as empresas, se as empresas de facto estavam a contratar, se estavam com facilidade de integrar pessoas remotamente, e foi interessante perceber que o que de facto há uns anos atrás era impensável, hoje em dia de facto há uma maior abertura para esta situação. Ou seja, aquilo que as empresas nos referem é que de facto estão disponíveis para conhecer candidatos através de videochamada, portanto temos 88%, que é um número bastante significativo, a dizer que é possível. Isso já acontecia, mas mais no setor tecnológico, e estamos a falar agora numa abrangência de setores. Também acham possível, cerca de 66% acha possível contratar candidatos que conheceram apenas por videochamada, sem ter o contacto mais presencial. Fazer a integração dos novos colaboradores, portanto 51% admite ser possível, o que de facto eu acho que era algo que a maior parte das pessoas não imaginava ser possível, e também admitem, portanto as empresas admitem, 66% das empresas admitem ter as ferramentas necessárias para realizar esse onboarding remoto. Portanto, creio que de facto também isto mostra-nos o quão adaptável o ser humano é face às várias contingências que temos atravessado nos últimos tempos. Perante o que também realmente está a acontecer, também colocámos a questão sobre portanto, o investimento e as contratações para este ano. Portanto, quais é que são as perspectivas das empresas nesses dois domínios? E percebemos que, apesar do grande momento de incerteza que vivemos, que efetivamente existe, este no fundo é um time scale, portanto, daquilo que é a percepção das empresas ao voltar à normalidade. E, portanto, este time scale pode, no fundo, ser mais reduzido ou aumentado de acordo com aquilo que vai acontecendo no mercado nos próximos tempos. Mas ao dia de hoje, o que nos dizem é que o mercado retomando, portanto 8% das empresas espera, no fundo, retomar o ritmo e o volume de negócios habitual, 13% espera que isso aconteça dentro de 2 a 3 meses e 40% de 4 a 6 meses. Portanto, no fundo, até ao final do ano, temos que mais de 60% espera retomar o ritmo de trabalho, o que eu acho que, apesar de todas estas situações que vivemos, é bastante animador. Depois, como falado anteriormente, portanto, este slide tem muito a ver com aquilo que, quando perguntámos aos clientes o que é que fariam de forma diferente, o que eles nos disseram, de facto, é que a área das tecnologias de informação, portanto, que apostariam mais na formação tecnológica, que apostariam mais, no fundo, em ferramentas para as pessoas se adaptarem melhor a esta forma de trabalhar remotamente, assim como também apostariam mais em planos de marketing e comunicação. E por essa razão, aliada a estes fatores, acreditamos que quando as empresas voltem, portanto, a retomar a normalidade, que efetivamente serão os departamentos onde haverá um maior investimento. O comercial surge muito aqui porque, obviamente, tendo as equipas comerciais na rua, isto vai impulsionar também o próprio negócio. Por outro lado, onde as empresas acreditam que vai haver uma maior redução do investimento, serão nas áreas administrativas, de recursos humanos e de engenharia. Isto não tem a ver com um desinvestimento, é só, no fundo, uma realocação de budget, ou seja, face ao budget que as empresas tinham, aquilo que aconteceu foi que brincaram um bocadinho com a realocação de budget de departamentos para departamentos. E, portanto, foi essa a leitura que efetuámos. Relativamente às perspectivas de recrutamento, quando efetivamente a Hays lançou o Guia do Mercado Laboral no início deste ano, portanto, 82% das empresas esperavam recrutar durante o ano de 2020. E quisemos perceber então, face a toda esta situação que atualmente vivemos, quais é que são as perspectivas de contratação até ao final de 2020.
E, portanto, cerca de 30% das empresas dizem que sim, que esperam recrutar, mas apenas quando a situação atual normalizar. 15% espera recrutar de forma gradual até ao final do ano e 6% diz-nos que, de facto, quer recrutar de imediato. Portanto, ainda assim, são valores bastante interessantes. Portanto, cerca de 50% das empresas espera efetivamente contratar durante este ano, o que não deixa de ser um cenário otimista face a todas estas circunstâncias. Até porque apenas 21% das empresas exclui totalmente a hipótese de recrutar em 2020. Portanto, acredito que ainda é um bom cenário. No que diz respeito também aos perfis mais procurados, portanto, até ao final do ano, o que é que se espera? Este não difere muito, portanto, este slide não difere muito, essas tendências não diferem muito daquilo que foi realmente apresentado no nosso guia do mercado. Portanto, o top 3 mantém-se com os mesmos indicadores, portanto, a área comercial aqui com um destaque, seguido da área tecnológica e da área da engenharia. Portanto, a área administrativa aparece aqui muito também por haver vários centros de serviços partilhados que procuram perfis de customer service e, portanto, com vários domínios de línguas, e o marketing, por aquilo que também já foi referido anteriormente. Portanto, em jeito de conclusão, consideramos que há boas perspectivas no que são as intenções de recrutamento e no que são as intenções de voltar à normalidade. Portanto, cerca de 61% dos empregadores esperam voltar então à normalidade no prazo máximo de 6 meses. Apenas 21% dos empregadores exclui a hipótese de contratar até ao final de 2020. 51% das empresas que responderam estão perfeitamente confortáveis em realizar a integração dos novos colaboradores remotamente, até porque têm as ferramentas hoje preparadas para tal. 84% dos empregadores também considera que o processo de migração para trabalho remoto correu bem, e portanto eu acho que isso é muito, como já foi referido anteriormente, está muito linkado com o facto de haver já muito trabalho pré-Covid a ser feito nesse sentido, até porque era um benefício que os profissionais valorizavam e, portanto, havia um trabalho das empresas em poder proporcionar esse benefício também aos trabalhadores. Portanto, tudo isto veio antecipar um bocadinho esta forma de trabalhar e, portanto, estes são os indicadores que nos parecem que, apesar de tudo, são bastante animadores. Passaria então a palavra ao Dr. Nelson Pires para nos dar também o seu testemunho e a sua experiência enquanto diretor-geral da Java Recordati. Não sei se já entrou. Penso que estaremos aqui com um ligeiro problema técnico com o Dr. Nelson, que está a tentar entrar na chamada, mas se calhar então avançava já aqui com uma ou duas perguntas que entretanto recebemos diretamente para a Cedric, ok? Uhum. Uma delas seria, tendo em conta a nossa experiência neste momento na área de recrutamento, de tantos anos aliados associadas ao recrutamento, quais é que são, no fundo, as principais vantagens e desvantagens de realizar um onboarding remoto? Ok, muito bem. Então, em termos de vantagens, tem a ver com integrar logo a pessoa, portanto, numa fase em que é necessário, de facto, a pessoa, e aquilo que nos estão a dizer é que o trabalho remoto tem corrido bem. Portanto, dependendo da função, obviamente, se calhar numa perspectiva comercial torna-se mais complexo integrar alguém remotamente, mas temos tido aqui algumas experiências de empresas que têm integrado colaboradores remotamente e têm corrido bastante bem. Obviamente temos de ter as ferramentas do ponto de vista de e-learning, portanto também de formação. É importante também haver reuniões de apresentação da equipa, mesmo que ainda sejam virtuais. Ainda hoje de manhã conversava com um diretor que integrou neste período de Covid e, portanto, que conheceu a equipa virtualmente, que tem alguns desafios.
Por outro lado, creio que acaba por ser uma vantagem porque tem mais tempo também para ponderar e planear, dependendo obviamente da função. Claro que numa perspectiva comercial eu diria que tem outro tipo de desafios porque temos limitações neste momento de ir ao terreno e, portanto, aí eu diria que seria talvez a função mais complexa para integrar remotamente. Ok, obrigada. Outra questão que recebemos seria, de acordo com a nossa experiência, que setores têm estado, no fundo aqui nestas últimas semanas, a lidar melhor com aquilo que é a realidade atual, em termos de conseguir manter perspectivas de recrutamento e realizar, no fundo, o onboarding de novos colaboradores, ou seja, que setores é que estão, de certa forma, eu não diria a beneficiar, porque dificilmente alguém estará a beneficiar no momento atual, mas que setores é que têm lidado melhor com isto e têm necessitado de alterar menos os seus planos de recrutamento? Muito bem. É assim, o setor farmacêutico tem estado num setor, uma fase também interessante, obviamente não muito numa ótica comercial, mas obviamente nós temos sentido que não tem sido tão afetado. A área da logística também, portanto, sentimos que também tem mantido portanto, a sua cadência de negócio, o seu volume de negócio. As próprias indústrias alimentares, portanto, que obviamente a parte das fábricas não fecharam, portanto, continuam a laborar. Obviamente tiveram outros indicadores, ou seja, um maior espaçamento de horários, um maior distanciamento também entre as pessoas, portanto, tiveram que tomar algumas medidas, mas foram dois dos setores que, portanto, foi um setor que de facto nós sentimos que não tem tido tanto impacto e onde tem havido bastantes oportunidades, portanto, no setor fabril, mais ligado, obviamente, ao setor industrial alimentar. Depois, a área do digital, portanto, contudo, neste momento, a compra online, portanto, tem vindo a ganhar aqui algum destaque e, portanto, temos vindo também aqui a sentir esta área como mais dinâmica. O próprio retalho também alimentar, de destacar. E, portanto, obviamente, o mercado das tecnologias de informação também tem tido aqui o volume de sempre, ou seja, eu diria que não aumentou, mas também não diminuiu, manteve a tendência habitual. Ok, por agora penso que são as perguntas que nós recebemos. Obrigada, Sandra. Estamos ainda aqui a tentar a ligação do Dr. Nelson Pires, da Jabra Recordati, que é aqui o nosso segundo orador, está aqui com algumas dificuldades e a pedir então aos participantes aqui no webinar que aguardassem apenas uns breves minutos, porque esperamos que a situação esteja resolvida muito em breve.
Lamentamos este compasso de espera. Vamos tentar ser o mais breves possíveis. As tecnologias têm destas coisas que ainda não estão a funcionar a 100%. Eu não sei se a Sandrine poderia acrescentar mais alguma coisa neste compasso de espera para os nossos participantes. Não, eu diria que, obviamente, eu tenho falado com alguns decisores e, portanto, está muito em linha com aquilo que é, de facto, que foram as tendências deste questionário. Portanto, nós, de facto, somos, eu diria que nós somos um povo muito adaptável. O ser humano é muito adaptável e tenho falado com vários decisores durante esta semana e tenho percebido que as empresas têm feito um esforço gigante para se adaptar a toda esta situação que é completamente atípica, que é completamente nova para todos nós. E que obviamente temos recebido alguns inputs da Direção-Geral de Saúde, também do Governo. Estamos aqui também expectantes com aquilo que vai ser, portanto, aquilo que amanhã o Primeiro-Ministro vai falar. Eu acredito que há uma perspectiva de retoma e, portanto, de liberar o estado de emergência, como já é claro. E, portanto, eu acredito que durante o mês de maio aquilo que se prevê é que se venha gradualmente a abrir alguns setores, claro que com muitas reservas e com muitas cautelas, e eu acho que é importante também manter estas mesmas reservas, essas mesmas cautelas. Também percebo que as empresas, por aquilo que tenho falado com alguns decisores, estão muito na expectativa e, portanto, provavelmente nem todas vão retomar já na próxima semana, portanto vão esperar para ver um bocadinho aquilo que vai acontecer, pelo menos é aquilo que temos sentido ao falar com algumas empresas, portanto isto a crescer no fundo a este inquérito que foi feito, e que eu acredito que provavelmente a partir de junho e de acordo com aquilo que vai acontecer durante o mês de maio, se os números de facto não subirem, creio que a perspectiva das empresas é começar então aí sim lentamente e gradualmente a retomar os seus postos de trabalho. Claro que faseados, portanto não irão todos, portanto aquilo que sentimos é que haverá provavelmente algumas pessoas que irão trabalhar de manhã, outras de tarde, portanto que haverá aqui também um faseamento de horários, também com todas as medidas de proteção que vão ser necessárias, mas obviamente eu acredito que teremos mais informações em breve, até pela própria Direção-Geral de Saúde, para perceber como é que nos poderemos adaptar ao voltar realmente à normalidade com a maior segurança possível. Sandrine, se calhar aproveitava, entretanto recebemos aqui mais uma questão interessante. Este webinar está aqui muito orientado para aquilo que é a perspectiva das empresas e aquilo que no fundo são os planos para os próximos meses. No entanto, estão aqui a colocar uma questão de qual seria, no fundo, como é que sentimos neste momento a perspectiva do candidato, ou seja, se sentimos a abertura do candidato neste momento para procurar novos desafios, que tipo de aconselhamento é que nos estão a pedir enquanto empresa de recrutamento nesta fase? Temos um mix, portanto eu diria que sim, temos pessoas que temos tido, no fundo temos recebido mais currículos, é um facto, de uma forma transversal, temos pessoas que também, portanto candidatos que por estarem numa situação muito confortável, e quando eu digo muito confortável, estarem há mais de uma década nas empresas, se calhar estão mais receosos para uma mudança, portanto depende muito do projeto, e outros que obviamente por terem integrado recentemente terão numa situação um pouco mais desconfortável porque não sabem o que poderá acontecer aos seus postos de trabalho. Portanto, eu diria que temos aqui um bocadinho de um mix. Ainda assim, eu diria que, apesar de termos uma maior procura nos últimos tempos de candidatos, a falar de eventuais projetos, ainda assim os candidatos estão cautelosos naquilo que vai ser o projeto, a mudança, portanto, tem que fazer sentido, não pode ser um projeto qualquer, portanto, isto face aos candidatos que, obviamente, se encontram numa situação de emprego, porque também existem alguns candidatos que hoje já se encontram numa situação de disponibilidade.
Tenho a informação que continuamos com a dificuldade em pôr no ar o Dr. Nelson. Perguntava a Sandrine se desistimos da participação do Dr. Nelson ou se gostaria de acrescentar mais alguma coisa, entretanto, e continuaríamos a fazer todos os esforços no sentido de ainda conseguirmos o Dr. Nelson. Sim. Estou agora aqui com a informação que vamos fazer uma tentativa. Ok, é assim, eu por acaso tenho muita pena se não conseguirmos ter o Dr. Nelson no webinar, porque eu acho que poderia ser um contributo interessante enquanto responsável de uma empresa farmacêutica, também ouvir um bocadinho aquilo que tem sido as boas práticas e o seu testemunho enquanto diretor do que é que se estão a adaptar e o que é que tem corrido melhor e pior. No fundo também acabava por ser um bom complemento àquilo que foi o inquérito, no fundo, e na primeira pessoa, digamos assim. Portanto, se calhar esperávamos aqui, fazíamos um compasso de mais 5 minutos e caso não consigamos, então aí, portanto, desistíamos, com muita pena, porque acho que poderia ser um contributo valioso de uma pessoa, portanto, no fundo, a falar daquilo que é a sua experiência enquanto diretor-geral. Sem dúvida que sim, eu também, pela nossa parte, teríamos muita pena se não conseguimos, estamos a esforçar-nos imenso com os nossos técnicos. Sim. Estamos junto dos nossos técnicos de informática a tentar ultrapassar este problema, parece que não está a ser fácil. No entanto, sim, vamos dar mais alguns minutos numa tentativa de conseguirmos ultrapassar este problema técnico que, confesso, já fizemos algumas dezenas de webinars nestas últimas 5 semanas e nunca nos tinha acontecido este problema. Alguma vez teria que ser a primeira, lamentamos imenso, pedimos desde já desculpa pelo sucedido, mas ultrapassa-nos completamente, ultrapassa-nos. Vídeo. Já está? Já estou, sim. Ótimo. Maravilha. Está-me a conseguir ouvir? Perfeitamente. Muito bem. Não sei se alguém, todos ouvem o Dr. Nelson Pires? Rui, muito obrigado. Sim. Estamos todos a conseguir, doutora Sandrine. Obrigado, até já. Obrigado. Nelson, então, se calhar, portanto, eu já tinha feito aqui a sua introdução, portanto, no fundo, mas vou voltar a referir. Basicamente, então, passamos a palavra ao Dr. Nelson Pires para nos dar aqui um bocadinho o seu testemunho e a sua contribuição enquanto diretor-geral da Jaba Recordati. Antes de mais, boa tarde e desculpem este atraso. Desculpem a todos e muito obrigado à Câmara de Comércio, que tem sido fantástica para maturar.
aqui com as partes técnicas. Eu agora estava a ver se encontrava aqui a minha apresentação, porque no meio disto tudo perdia... Exatamente, era importante que partilhasse a sua apresentação. Eu vou lá, estamos a ver, mas não estamos a ouvir. Eu vou lá, eu tenho aqui a da Sandrine e agora venho aqui à minha. E faz o share. Ora bem, isso é que já é tecnologia demais. Partilhar, cá está. Tenho certeza que pretendo partilhar. Desktop. E agora venho aqui. Ok. Está-se a ver o meu ecrã? Está. Sim, senhora. Okay, agora, por favor, coloque só em modo de apresentação. Eu acho que está. Eu penso que está. Não. Não? Não? É que a mim estava a dar modo de apresentação. Estranho. Pois. Bom, se não podemos seguir assim. Sim, claro. Sim. Continua sem dar, então. Sem dar. Vemos o ecrã com os vários slides do lado esquerdo. Slides do lado. Sim. Eu peço desculpa porque eu de facto estou a partilhar e não estou a fazer a apresentação de tecnologias. Eu peço, se calhar é melhor para não estar... Isto é uma forma excelente de mostrar como é que estamos a adaptar-nos ao trabalho remoto. Com as novas tecnologias. As novas tecnologias estão-nos a tramar. Embora, de facto, a Câmara de Comércio tem uma pessoa da informática que é excelente e é uma pessoa totalmente paciente. E, para além disso, a Ana também me está a aturar. Ora bem, eu antes de mais gostava de primeiro agradecer à Ace, à Sandrine e à Ana o convite e à Câmara de Comércio, claro, também. Eu peço desculpa porque alguns slides vão estar em inglês, mas eu tentei ser o mais genuíno possível, ir buscar os slides que utilizamos na nossa discussão do Business Plan. A minha área, como sabem, é uma área farmacêutica, portanto, eu sou responsável de Portugal, do Reino Unido e da Irlanda e depois de alguns países da África, conforme a Sandrine apresentou. Eu, se calhar, saltava para este slide, que é o slide fazendo um bocadinho do enquadramento do que é que tem sido a doença e o que é que tem sido a pandemia. Isto é aquilo que se espera em termos de diagnóstico, como diagnosticar o mais rapidamente possível este tipo de patologia. E como podem ver, há muitas empresas envolvidas e há muitos milhões de euros que estão a ser investidos para que no final tenhamos uma forma de corretamente diagnosticar. Outro ponto importante é este tem a ver com o tratamento e a vacina. E se olharmos, este é o período normal que demora uma droga ou um medicamento a ser descoberto. Isto é um período de 6 a 8 anos. Nós, com o Covid, estamos a tentar fazer neste curto espaço de tempo, ou seja, em ano e meio, conseguir ter uma vacina. E por isso é que muita da ansiedade que existe é porque que o raio da indústria farmacêutica não aparece com uma vacina, e mesmo assim, não se esqueçam que nós conseguimos mapear o genoma do ébola em 5 anos, e o do Covid-19 conseguimos mapear em 45 dias. Portanto, e é isso que está a permitir que nós tentemos desta forma fazer com que apareça o tratamento e apareçam as vacinas. E infelizmente, toda a gente acha que somos nós que criámos o vírus para agora enriquecermos à custa da vacina e do tratamento. A nossa reputação como indústria não é das melhores. Nós, infelizmente, vivemos muito das doenças, ou só vivemos das doenças das pessoas. Naturalmente, queremos é tratá-las e tratá-las com qualidade de vida, mas as pessoas gostam muito da indústria farmacêutica, mas depois, quando têm que pagar os medicamentos, já não acham muita piada, infelizmente, à indústria farmacêutica. Mas eu penso que esta também é uma oportunidade fantástica para a própria indústria se reposicionar em termos de imagem. O nosso país está neste estado, portanto, como todos os países, Portugal adotou todas as medidas de limitação e confinamento do que são as atividades, e eu agora começava já a entrar naquilo que tem sido a nossa atividade mais em vários países, mas em Portugal especificamente. Ou seja, em Portugal, claramente, quase 90% das estruturas de indústria farmacêutica, isto é transversal a toda a indústria, estão a trabalhar de uma forma remota. De facto, não se viu um aumento gigante em termos aqui do que é o remoto, porque a amostra é muito pequena, mas eu diria que o decréscimo em termos de face-to-face é o aumento em termos do que é o remoto. E o que toda a gente pergunta é, ora bem, com as doenças, é ótimo para a indústria, vão enriquecer e de repente vão todos vender muitos medicamentos. E de facto, quando olhamos para os resultados do mês de março,
vemos que março tivemos este pico anormal, porque assim como as pessoas correram a comprar papel higiênico, de repente também correram a comprar medicamentos, ou seja, toda a gente quis tocar medicamentos porque pensaram, primeiro, que nós íamos correr algum risco e deixar de fabricar, segundo, que podia haver algum problema logístico com o fecho das fronteiras e, portanto, não iam ter medicamentos, e terceiro, que as farmácias podiam não ter estoque. O mês de março foi, de facto, fantástico, mas o mês de abril está a refletir que o mês de março foi só estocagem de medicamentos por parte dos doentes e o que foi ótimo no mês de março nós já estamos a perder no mês de abril. E eu aqui separava dois tipos de empresas, ou seja, se calhar o nosso forecast como indústria em Portugal é haver uma quebra entre menos 2% a menos 5%, quando no início do ano, sem Covid, a estimativa era que crescemos de 4% a 6%, portanto era positivo. E separando os dois tipos de empresas, eu diria que as empresas Covid, que fazem investigação Covid e que serão 5% das empresas a atuar no resto, em Portugal e no resto do mundo, eu diria que estas estão a investir milhões. Nós temos a decorrer 100 estudos clínicos, cada estudo clínico custa 60 milhões ou 70 milhões de euros, portanto, vocês imaginem que devem estar a ser gastos neste momento 10 mil milhões de euros em termos de investigação clínica para descobrir a vacina e o tratamento. E se pensarem bem na relatividade do número, é mais do dobro do que o governo português disponibilizou para reanimar a economia portuguesa. Portanto, é isto que a indústria farmacêutica está a investir neste momento. Mas o nosso forecast, portanto, para as empresas que tenham descobertas ou que estejam a investir em Covid, é que esses 5% de empresas, de facto, descobrindo a vacina ou o tratamento, vão ter um resultado fantástico. As outras 95% das empresas, naturalmente, a nossa estimativa é que seja negativo por um motivo, ou melhor, por dois motivos. Um, porque quando a comunidade e a sociedade sofrem uma crise, perde poder de compra, infelizmente as pessoas deixam de conseguir pagar os medicamentos, apesar de haver reembolsos. Há muitas pessoas que chegam à farmácia e têm uma receita com 3 medicamentos e só levam um. E isto vamos ver nos medicamentos, como vamos ver transversalmente em todas as áreas económicas. E depois porque, infelizmente, todas as instituições de saúde, de repente, só tratam Covid. Os doentes têm medo de ir aos locais, aos hospitais e aos centros de saúde e, portanto, nós apenas num mês vimos reduzidas 500 mil consultas ou episódios de urgência. Isto faz com que o mercado naturalmente contraia. Portanto, eu diria que as outras 95% que não são Covid são aquelas que vão sofrer a quebra normal de consumo no pão, no arroz e nos medicamentos igual. Eu voltava a separar aqui ainda mais outro tipo de empresas para vermos em termos do que é, nomeadamente neste slide, o trabalho remoto e o trabalho não remoto. As empresas em Portugal que fabricam medicamentos, há um conjunto de 7 empresas que são fabricantes, tudo o resto é fabricado fora de Portugal. Essas são as empresas que naturalmente não trabalharam de forma remota, portanto os trabalhadores continuam a ter que ir para as fábricas, nós somos uma atividade considerada essencial e é impossível fabricar medicamentos remotamente, até porque toda a área industrial tem dentro de si as fábricas, os controles de qualidade e tudo o resto. Portanto, este tipo de empresas, que são 7 em Portugal, continuaram a laborar não de uma forma normal, porque o plano de risco que tiveram que estabelecer aumentou substancialmente os turnos e faz com que, em vez de haver 3 turnos, tem que haver 6 para garantir que, de facto, não haja risco de contágio entre equipas e, se houver o risco de contágio numa equipa, as outras continuam a funcionar. E isso fez com que, naturalmente, todos os custos de produção aumentassem, porque nós começámos a pagar, de repente, horas extras e custos de recursos humanos que não tínhamos. Mas isso é o risco normal do negócio e nós assumimos. As que não têm fábrica são aquelas que, de facto, começaram a trabalhar de forma remota e que fizeram com que mais de 90% das estruturas estejam a trabalhar. Portanto, eu diria, este é o estudo feito há bem pouco tempo, com a estimativa do que vai ser um mercado transversal, o que é que as empresas acham que vai acontecer. E eu diria que a maior parte das empresas dizem que vão ter um impacto moderado. O impacto moderado é entre menos 15% a menos 30%, eu diria que isto não é moderado, é gravíssimo. Eu diria que a indústria farmacêutica vai estar aqui no que classificam como pouco impacto, ou seja, nós vamos provavelmente cair 5% a nível transversal.
Mas o que é mais interessante é perceber, isso já nós sabemos que vai correr mal, é saber todos os outros indicadores macroeconómicos como é que nos podem ajudar para que não corra tão mal. Eu acho que a nível da doença, quando olhamos, Portugal tem sido de facto um bom exemplo, embora todos nós estamos com a expectativa de uma vacina, mas eu acho que antes do primeiro trimestre de 2021 não vai haver vacina. Portanto, vamos ter que viver com a epidemia. Eu acho que esta pequena abertura que vai haver agora com o estado de emergência vai provavelmente aumentar os contágios, e aumentando os contágios, infelizmente, há mais risco, há mais morte, mas também há muito aquilo que se chama, as pessoas começam a ganhar, a ficar a imunidade de grupo, portanto, ou seja, que é um bocadinho o que temos com as outras pandemias, ou melhor, com as outras epidemias, nomeadamente com a influenza. Portanto, em termos económicos, aquilo que provavelmente é mais relevante é como é que a economia vai recuperar. Vai ser uma curva em V, ou seja, nós temos uma quebra gigantesca e recuperamos em 6 meses, ou infelizmente uma curva em U. Eu diria que provavelmente vai ser uma curva em V, e a curva em V vai ser que vamos sofrer este ano, e o ano que vem já vamos estar a recuperar. Como sabem, Portugal vai cair 8% do produto interno bruto. O Orçamento Geral do Estado previa que crescêssemos 2%. Isto tem muito a ver também com as exportações para a Espanha, que um quarto das nossas exportações vão para a Espanha, e o problema é que nós vamos gastar mais em termos do Estado e vamos cobrar menos impostos. Portanto, um dia mais tarde as empresas e os particulares vão ter de pagar estes impostos de alguma forma. O que é socialmente mais preocupante é uma taxa de desemprego que a Sandrine conhecerá muito melhor do que eu, deve ter dado essa informação, de cerca de 14%. E eu acho que há aqui, há aqui 2 pontos fundamentais. Os custos de trabalho de facto aumentaram substancialmente. E o segundo é, esperemos que este contágio económico negativo não chegue ao sistema financeiro, porque senão, em vez de termos uma curva em V, vamos ter uma curva em U, o que é muito mau. Em termos do que foi as empresas, e agora olhando para dentro da minha empresa, ou seja, de repente, eu acho que todos nós temos gabinetes de risco, temos gabinetes de risco e planos de contingência, planos de gestão de crise, mas eu acho que ninguém pensou que de repente íamos ter isto a acontecer-nos de um mês para o outro. Em dezembro não havia vírus, em janeiro o vírus não fazia mal a ninguém, em fevereiro já fazia mal a alguém, em março é uma pandemia. O bom das nossas áreas é que nós já tínhamos, todas as pessoas da nossa empresa já tinham tudo o que era o hardware pronto para trabalhar de forma remota, ou seja, já tinham o sistema de e-learning, já tinham o PC, já tinham o telemóvel e, portanto, já tinham o sistema de e-detailing através da nossa intranet. Portanto, nós de alguma forma conseguimos nos adaptar rapidamente à filosofia, em termos de hardware, do trabalho remoto. Temos também uma comunicação muito externa, porque temos no nosso site mais de 200 mil cliques por mês, que também ajuda. O difícil foi como é que nós fazemos com que o mindset das pessoas de repente se altere. Sendo que das pessoas eu também me incluo, porque nós estamos habituados, nós temos 90% da nossa estrutura é comercial, trabalha fora da empresa, mas estamos habituados. Qualquer coisa, fazemos uma reunião, juntamos as pessoas, somos latinos e a coisa mais fácil que temos é chamar as pessoas e fazê-lo. Portanto, o primeiro grande desafio foi como é que nós mudamos o mindset das pessoas para começarem a trabalhar de uma forma smart e remota. O segundo mindset foi como é que nós tranquilizamos as pessoas, porque a crise toca sempre a todos e a maior preocupação que as pessoas têm quando estão em casa, têm tempo, é pensar o que vai acontecer à empresa, ao mercado, ao negócio, se tem que se preocupar ou se não tem que se preocupar. Portanto, eu acho que há aqui um ponto que é fundamental e que a Sandrine provavelmente já adaptou também no perfil das pessoas que tem de recrutar, que é a liderança. Se já havia uma necessidade fundamental de ser credível, que tenha uma comunicação permanente e próxima, porque nós temos que ser um bocadinho omnipresentes e que seja transparente, claramente agora isso tem um impacto maior. Nós não temos ninguém em layoff, temos as pessoas todas em trabalho remoto, temos 2% das pessoas no escritório de forma rotativa, portanto minimizando o risco, e provavelmente ninguém na indústria farmacêutica vai fazer layoff, excepto as empresas de dermocosmética, porque essas vivem muito do que são as vendas em farmácia, portanto não havendo senhoras a ir comprar os cremes às farmácias e às lojas,
portanto, inevitavelmente não podem sustentar o custo. Como é que nós nos adaptamos? Desculpem. Primeiro, tentámos criar, mudámos o mindset, há uma ferramenta que eu acho que correu muito, muito bem, que foi as ferramentas de gamification, que é criar alguns jogos pedagógicos, quer para os nossos colaboradores, mas também para os nossos clientes, o técnico de saúde, que nos permitiram ter motivo para manter o contacto. Mas eu diria que, acima de tudo, que o nosso, em termos de empresa e de mercado, aquilo que nós estamos a fazer e vamos manter para o futuro é claramente passar de uma situação do face-to-face, que era muito o que era a nossa atividade, para uma situação de digital, mas sempre com um toque humano. E maximizando muito do que são as ferramentas que temos à nossa disposição para comunicar com os targets que temos com quem temos de comunicar, de uma forma massificada e utilizando a força de vendas ou a estrutura comercial para fazê-lo de uma forma personalizada ou individualizada. Mas eu acho que o futuro, este slide, é o que explica melhor o que eu acho que vai acontecer às empresas. Ou seja, fazer futurologia é sempre difícil, portanto, é sempre uma questão de fé, e como eu imagino que acreditem naquilo que eu vou dizer, eu acho que a competência ou característica mais importante, quer das organizações, quer das pessoas, nomeadamente os líderes, vai ser credibilidade e confiança. Porquê? Porque em momentos de crise nós seguimos as pessoas em quem confiamos. Depois, na minha área, nós temos de mudar claramente o mindset. Nós vivemos da doença e vamos ter que começar a viver da prevenção e do tratamento. Portanto, claramente, nós temos que começar a investir também na prevenção e de forma a maximizar resultados. Não é acabar com as doenças, mas a maximizar resultados. Acho que toda a Europa tem que viver tem que passar por esta transformação de mudar o supply chain que temos. Ou seja, nós temos que ter menos China e menos Índia no processo de fabrico dos nossos produtos, inclusive medicamentos. Eu diria que 90% do que é farinha ou API dos medicamentos vem da China ou da Índia, e temos que começar a reindustrializar a Europa de uma forma que seja economicamente viável, mas em que não fiquemos dependentes de mercados nos quais não podemos confiar. Depois, eu acho que em termos de empresas, a investigação está cada vez mais cara. De facto, o conhecimento é cada vez mais caro, portanto, nós temos de passar da competição à competição. Se calhar, as empresas vão ter de se unir e partilhar os custos de investigação e, mais tarde ou mais cedo, depois comercializam os mesmos produtos e depois quem tem unhas toca guitarra e ganha dinheiro. Depois, eu acho claramente, aqui nós falamos da experiência e do tratamento, porque estão a surgir coisas fantásticas ao nível do que é a medicina, desde, em vez de tomarmos um comprimido diário, fazer um patch, e esse patch vai administrando diariamente a dosagem do tratamento em oncologia, e isso faz com que a experiência, o patient journey, seja muito mais positivo. Também eu julgo que temos que mudar o novo modelo de negócio. No caso da indústria farmacêutica, eu acho que claramente vão começar a entrar novos players, como é, por exemplo, a Google, que tem o poder da informação nas suas mãos. A Google tem mais informação e consegue diagnosticar nos dias de hoje muito melhor uma doença que qualquer médico, porque tem uma base de dados muito forte. Depois, em termos de negócio, isto já acontece em Portugal, ou seja, os países os Estados só vão pagar pelas medicações que, apesar de terem reembolso, têm sucesso, ou seja, 80% dos doentes que tratámos com hepatite, de facto, fizeram remissão da doença, portanto, só pagamos 80% dos tratamentos. Depois, eu diria que há aqui uma perspectiva fundamental, que é o doente tem de ser mais responsabilizado, porque um fumador não pode ser tratado da mesma forma que um não fumador, e o sistema tem de controlar mais o Dr. Google, que é a maior preocupação que temos neste momento. Cada vez que temos uma doença, vamos ao Google e o Google dá-nos logo que vamos morrer passado 24 horas. Portanto, a informação que está no Google tem de ser informação classificada como o Wikipedia é referenciado ou não. Depois, temos de passar de uma comunicação omnichannel para uma comunicação integrada, e eu acho que esta é a grande diferença de todas as empresas, que é integrar o digital e o humano em termos futuros, até porque ninguém vai cair no erro de voltar a cometer este erro que cometemos ainda agora.
Depois, e isto tem a ver com o smart work que temos ali. Finalmente, eu acho que para nós vai ser uma boa oportunidade de aumentar a reputação, mas eu diria que temos de aproveitar muito do que a tecnologia nos tem proporcionado e isto vai criar desemprego no início, mas depois vai gerar mais emprego no futuro. Aproveitar a robotização para as tarefas rotineiras e a inteligência artificial, ou se quiserem o cobot, o cooperativo robô, para as tarefas mais sensíveis, até porque os computadores começam a funcionar. Portanto, eu acho que o nosso mundo vai ser totalmente diferente e na indústria farmacêutica claramente diferente, o que põe um grande desafio à Sandrine e à equipa da Sandrine. É quais são os skills que eu tenho que começar a recrutar para me poder adaptar àquilo que as empresas precisam. E eu finalizo, já me calo, com um slide que me parece que é provavelmente o slide mais importante de toda a minha apresentação. O Peter Drucker falou que a melhor maneira de vencer o futuro é antecipá-lo. Portanto, se falarmos da antecipação antes, agora temos de falar para tentar, se acreditarmos que aquilo que eu falei é verdadeiro, quais são os skills que vamos ter que ter nas pessoas para que as pessoas cumpram um objetivo. E eu acho que o objetivo do futuro vai ser reposicionado naquilo que nós chamamos o triple bottom. As empresas têm de ter sustentabilidade social, quer interna com os colaboradores, quer externa com os stakeholders, têm de ter sustentabilidade ambiental e têm de ter sustentabilidade financeira. Para isso, nós vamos precisar de empresas em quem confiamos e credíveis, em líderes em quem confiamos e credíveis, sendo líderes em quem confiamos depende do seu caráter, portanto, íntegras e honestas, e credíveis que tenham competência, tenham capacidade quer para ensinar, quer para aprender, e o expertise naturalmente, e depois consigam entregar resultados. E eu acho que este vai ser o grande desafio. Porquê? Porque no meio disto tudo, neste período de crise, vai haver uma coisa muito boa. Os maus líderes vão ser despedidos. Isso faz muito bem, porque há líderes nas organizações que só prejudicam as organizações, fazem mal às pessoas e não acrescentam valor à comunidade. Os bons vão se adaptar e sobreviver. Eu espero que seja bom, portanto espero que sobreviva. E eu acho que essa vai ser a grande mais-valia desta crise em termos do que é o mundo empresarial, é que vai claramente separar o trigo do joio. Agora, que o futuro, por muito bonito que eu tenha apresentado, vai ser difícil de antecipar e que nós continuamos a gerir o que é o dia-a-dia, essa é uma inevitabilidade durante o ano 2020, é o que eu acho que vai acontecer. É um momento de contração, mas nós já tivemos tantos que vamos nos adaptar. E muito obrigado. Obrigada. Obrigada, Nelson. Obrigado. Eu acho que já estou... Oi? Já estou. Peço desculpa. Obrigada, Dr. Nelson, pelo teu contributo. Penso que ultrapassou aqui largamente aqui as dificuldades iniciais e compensou, sem dúvida, pela qualidade da informação que nos passou aqui. Temos aqui duas perguntas, uma para si, outra para a Sandrine Veríssimo. Se calhar começava pela sua. A pergunta seria, na perspectiva do negócio da indústria farmacêutica, o que terá de ser ajustado em termos de equipas comerciais no terreno e na própria indústria, em função das restrições de acesso hospitalar, e que ferramentas terão impacto positivo na ligação aos clientes, na sua opinião? Ora bem, não é uma pergunta fácil. Porquê? Porque, primeiro, nós estamos a viver um mundo de incerteza e depois porque o nosso local de trabalho, nomeadamente as áreas comerciais, são os locais de maior risco. São os locais que tratam Covid e onde os doentes com Covid vão, portanto, os centros de saúde e os hospitais. Como digo, nós neste momento estamos a gerir um bocado ao dia-a-dia. Se no início começámos a carregar as pessoas todas com formação, porque achámos que tínhamos de lhes arranjar qualquer coisa para fazer, desgraçados levaram com formação durante 15 dias, que devia ser para 20 anos, neste momento já começámos a fazer um fine-tuning daquilo que realmente queremos. Ou seja, respondendo agora à questão, claramente nós vamos ter que nos adaptar e eu imagino que a partir de junho ou julho nós neste momento já temos tudo o que são os equipamentos de proteção individual adquiridos para que as pessoas possam retomar o seu trabalho normalmente. E quando digo equipamentos, já temos máscaras, milhares de máscaras que compramos para a nossa estrutura, temos álcool em gel e temos viseiras de proteção para que as pessoas possam entrar dentro dos locais. Porquê? Porque muito mais importante do que o negócio é as pessoas que trabalham connosco e os nossos profissionais de saúde que nós vamos vender.
Portanto, esse é claramente um ponto. Nós tivemos que dar garantia e segurança às pessoas que, quando forem trabalhar, vão trabalhar de uma forma segura. Agora, também achamos que a forma como vamos trabalhar no futuro não é a mesma. Portanto, ou seja, nós não vamos conseguir manter os índices de quantidade de trabalho que tínhamos antes e que isso vai ter que ser compensado com as ferramentas de trabalho remoto e digitais que temos. Portanto, temos uma coisa muito boa, temos duas, aliás, como disse. Temos o hardware, temos tudo, todas as ferramentas tecnológicas, e temos também a nossa base de dados está autorizada por 8, eu diria que 90% dos nossos profissionais de saúde autorizaram o contacto em termos de GDPR por vias eletrónicas com eles. Portanto, ou seja, nós vamos continuar a integrar o digital, que antes fazíamos pouco, e agora só fazemos isso. Vamos continuar, eu diria, em 20% a 30% dos contactos com o profissional de saúde e vamos tentar fazê-lo de uma forma humana. E aí eu agradeço muito à nossa área de recursos humanos que nos sensibilizou para a mudança que estava a acontecer e para a forma como podíamos motivar os colaboradores. E neste momento toda a equipa de direção trabalha no sentido de primeiro motivar as pessoas e depois arranjar-lhes ferramentas para elas trabalharem fora. Mas, mais uma vez, agora concluindo, até porque são fala barato e a Sandrine não tem tempo de responder, eu diria que estimamos voltar junho, julho, de que as pessoas tenham segurança quando forem trabalhar, isso já é um dado adquirido, porque senão não vão. Não acredito que não vamos trabalhar da mesma forma, quer em termos quantitativos, quer em termos qualitativos, e vamos integrar muito mais o digital naquilo que tem sido o nosso trabalho do que aquilo que foi até agora. Seja ao nível do trabalho dos delegados de informação médica, seja ao nível dos congressos, seja a nível das conferências, seja eu sou responsável do Reino Unido, percebi agora que consigo gerir o país à distância, portanto não preciso ir lá 15 em 15 dias, e isso traz-me qualidade de vida, traz menos reuniões, traz menos custos para as empresas, e essa parte é boa, mas sendo latino continua a faltar o toque humano, portanto temos de arranjar a forma de integrar o toque humano no que é o digital. Mas eu diria que setembro, outubro tudo estará normalizado, a trabalhar face to face, mas de uma forma segura e muito mais digital do que aquilo que era até agora. Sem reduzir, sem a necessidade de fazer downsizing, que eu acho que esse é outro ponto fundamental, porque habitualmente nestas alturas as empresas aproveitam para cortar custos e eu acho que apesar da crise, nós precisamos das pessoas que temos, portanto, sem fazer downsizing e maximizando todas as pessoas. No meio vamos ter que treinar algumas, mas isso faz parte da filosofia da companhia. Muito obrigada. A próxima pergunta seria então para Sandrine Veríssimo, e a pergunta é, em relação a candidatos que passaram aqui por todo o processo de recrutamento e que estariam neste momento à espera de uma confirmação final para se libertarem da atual entidade empregadora e que viram todo o processo ser suspenso, no fundo, como gerir a situação com estes candidatos, como gerir expectativas, o que é que aconselharíamos do ponto de vista de recrutador? Bom, eu acho que em qualquer processo de recrutamento, seja nesta situação, seja noutras, é importante, obviamente, o feedback e a transparência. E, portanto, eu diria que seria extremamente importante, para já, informar se de facto já havia uma decisão de que aquela é a pessoa que queremos integrar, dizer que de facto dar um feedback positivo, que contamos com esta pessoa, mas que não podemos, se de facto o processo está suspenso por causa desta situação, não o podemos integrar no imediato, mas que as nossas intenções são essas. E depois, durante este período de incerteza, ir mantendo um contacto regular, quinzenal com o candidato para mostrar de facto interesse e mostrar que continuamos a contar com esta pessoa quando voltarmos à normalidade. Sandrine, posso lhe fazer uma pergunta? Claro, Até porque aproveito para aprender, porque nós estávamos num processo de recrutamento fora do país e naturalmente que agora o parceiro da Sandrine, que nos está a ajudar, quer continuar o processo porque é fechá-lo. E, como sabe, a minha sede é em Milão, portanto, ou seja, nós para além de tudo sermos latinos, temos um problema claro, porque toda a nossa área internacional está localizada num local de elevado risco, portanto não podem viajar, nem eu posso viajar.
E estamos muito reticentes a continuar o processo por uma via digital, ou seja, eu acho que culturalmente nós não estamos preparados. Não viu a minha apresentação? Vi a apresentação e vi, aliás, já teve a delicadeza de me enviar ontem. Ok. E ontem li com muita atenção e percebi que mesmo apesar da crise e da pandemia, eu penso que 80% das empresas estimam continuar a recrutar normalmente e apenas 21 ou 31 acham que não vão recrutar. Há 28% que têm uma incerteza, ou seja, 21% exclui a hipótese e 28% não sabe ainda. Portanto, eu diria que são cerca de 51% das empresas que estimam continuar a recrutar. Mas o meu caso, que eu acho que deveria parar o processo aos meus colegas em Milão, como é que me convencia para que o meio digital é tão ótimo e tão bom quanto o facto de haver uma entrevista, de haver a discussão de um business case, de haver do presencial? Sim, eu acho que, obviamente, é assim, uma das perguntas que efetivamente nós fizemos foi até que ponto é que as empresas se sentiam confortáveis ou não a realizar recrutamento via apenas virtual. E, de facto, nós temos sentido que algo que não era, de facto, viável no passado, hoje é, porque até que ponto é que tem um maior custo se não integrar a pessoa? Não é? Portanto, no fundo, temos que ponderar muito bem o retorno do investimento. O custo de não ter aquele elemento neste momento a trabalhar versus o custo de ter a pessoa já, ainda que não tendo o contacto humano, como falou ainda há pouco. Portanto, obviamente eu acho que o business case pode ser à mesma feito via virtual. Portanto, nós temos clientes, ainda hoje temos fases finais de clientes que estão a fazer business case atualmente virtual, portanto para um painel de diretor de recursos humanos, diretor de unidade de negócio, o próprio hiring manager, estamos a falar de um perfil na área médica, por acaso, e portanto que estão hoje a discutir business cases, mas de uma perspectiva virtual. Ok? Mas isso está a acontecer à mesma. Depois, obviamente, temos sempre o levantamento de referências de pessoas que nos podem dar também e suportar também a tomada de decisão. E, portanto, eu diria que nós, sendo latinos, e, portanto, os italianos, os portugueses, são, de facto, povos que precisam de sentir este contacto mais humano, mas hoje existem uma série de ferramentas que nos permitem, portanto, minimizar o risco. Ok. Convenceu-me. Tenho que pedir uma comissão ao colega. Estou a brincar. Desculpem, que eu não devia fazer perguntas, mas aproveitei. Não de todo. Eu tive a informação de que não há mais questões. Assim sendo, eu queria aproveitar para agradecer imenso ao Dr. Nelson Pires a sua disponibilidade e também para pedir desculpa a todas estas falhas técnicas que surgiram. Eu incómodo que isso lhe possa ter sido. Permita-me congratulá-la por ter uma equipa fantástica. E que de facto foi um apoio de 5 estrelas. Portanto, eu estou um fã da Câmara de Comércio, deixe-me diga, porque tem pessoas de muito elevado valor a trabalhar convosco. Portanto, de uma paciência total para um ignorante tecnológico. Portanto, parabéns, muito obrigado. Muito obrigada. Eu sei que temos uma excelente equipa, mas de qualquer maneira é sempre bom ouvi-lo de terceiros. Agradeço também à Sandrine por toda a disponibilidade de no fundo, montar todo este webinar. Muito obrigada a ambos. Muito obrigada também aos participantes e desde já reitero as nossas desculpas pelo incómodo ao qual julgamos ser alheios, mas vamos tentar otimizar e tentar tudo para que não volte a acontecer. Provavelmente, se não for exatamente este problema, vão surgir outros, porque até estar tudo otimizado ainda temos um percurso para percorrer e para fazer. Mais uma vez, obrigada a todos e até breve. Na Câmara de Comércio está sempre à vossa disposição. Muito obrigado, até breve. Nós também queríamos agradecer também à Câmara do Comércio Industrial Isolma este convite, também agradecer a presença de todos os participantes e também ao Nelson por este contributo que obviamente creio que complementou bastante bem a apresentação também da RAIS. Portanto, muito obrigada a todos. Bem-aja, muito obrigado. E fiquem em segurança também. Obrigada, igualmente. Obrigado. Igualmente. Obrigado.